Amados irmãos, dito tudo isso, vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 12, amém? Versículo de número 1 diz: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o cerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. No dia anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o anjo, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes que o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. De manhã houve não pouca alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando Herodes o procurou e não o achou, inquiriu aos guardas e mandou-os justiçar. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Amém? Somente até aqui. Quase que a gente lê um capítulo todinho de novo, né? Acho que eu vou fazer isso, viu? Que é para a gente poder dizer: ó, eu leio um capítulo da Bíblia hoje. Aleluia! Texto muito conhecido por nós, que fala de um grande livramento. Um grande livramento.
pela forma que se dá, o sobrenatural intervindo no natural, poder de Deus se manifestando num grande livramento. É interessante porque nós estamos falando de Pedro. E no domingo passado, eu citei o que disse Jesus que haveria de acontecer com Pedro, pois ele seria provado. E antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus por 3 vezes. Isso aconteceu. Pedro negou a Jesus 3 vezes, e a partir de então, Pedro já não era mais o mesmo. Ficou por acolá, ele estava no meio dos discípulos, mas ele parecia caminhar, mas não mais perto. Ele parecia acompanhar, mas acompanhar como que um olhar distante. E Pedro negou Jesus de formas ao ponto que ele chegou a esbravejar quando a criada apontou para ele e disse: você é um deles, sim. Ele ficou indignado. Nem conheço esse homem. O processo de restauração de Pedro acontece porque Pedro, além de ter promessas de Deus sobre a vida dele, Pedro, ele se permitiu ser visitado e revisitado pelo Senhor. Quando ele ficou no meio dos discípulos, mesmo com o coração abatido, se sentindo indignado, ele estava se dando a oportunidade de ser pelo Senhor restaurado. Algo que não aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traiu Jesus e, movido pelo remorso, ele foi lá e devolver as moedas, as 30 moedas. Mas veja, Judas Iscariotes, ele não volta para o grupo. Ele não se permite ser restaurado. Ele vai e busca para si a morte, tirando a sua própria vida. Pedro não. Pedro, ele está abatido, está decepcionado, mas ele está ali. Ele está junto dos discípulos. E olha quão maravilhoso é o nosso Deus, porque o Senhor Jesus, ele morreu na Páscoa, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele dedicou 40 dias após a sua ressurreição, 40 dias para estar visitando os discípulos, está buscando restaurar a coragem, o ânimo, a fé, a disposição dos discípulos. 40 dias, praticamente o ministério de Jesus nesses 40 dias foi restaurar os discípulos que haviam se abatido com a morte de Cristo, e eles não terem entendido aquilo. No caso de Pedro ainda foi mais forte, porque Pedro, ele mesmo com a ressurreição de Cristo, ele fica por acolá, porque ele sabe o que fez. Ele negou o seu Senhor. Na hora em que o seu Senhor mais precioso, ele o abandonou. Mas o Senhor dedicou atenção maior a Pedro.
Eu acredito que é o Evangelho de Marcos, que quando fala da ressurreição de Jesus e a aparição de Jesus para as Marias, Jesus manda que elas dêem um recado. Vai lá e diz aos meus irmãos e a Pedro que eu vou ter com eles na Galiléia. Acho que é isso. Jesus faz questão de destacar o nome de Pedro, os meus irmãos, e a Pedro, porque Jesus sabia o quanto Pedro estava fragilizado, desanimado e a ponto de desistir totalmente. Isso é tão verdade que mesmo Jesus tendo aparecido e tratado todos os discípulos com o mesmo amor, ou seja, demonstrando que ele tinha o mesmo propósito, o propósito continuava, as promessas continuavam, Pedro precisou ser visitado particularmente. É aquela conversa que Jesus vai ter com Pedro e estimula Pedro a confessar o seu amor 3 vezes. Foi a partir daí que Pedro se viu curado na alma. Foi a partir desse diálogo, desse particular com o Senhor Jesus, porque até então Jesus aparecia ao grupo, mas eu preciso ter uma conversa em particular com Pedro, e ele teve. Irmãos, isso fala muito do nosso Deus, desse Deus que nos conhece, desse Deus que nos vê como igreja, ou seja, no coletivo, mas esse Deus também que nos vê no particular. Esse Deus que nos conhece no íntimo, na individualidade de cada um de nós, na particularidade de cada um de nós. Esse Deus que conhece as nossas virtudes e vicissitudes, as nossas forças e fraquezas, o que nós temos de bom e o que nós temos ainda de ruim que precisa ser mudado. Sabe, Deus, ele conhece a todos nós como uma igreja que somos, mas individualmente Deus conhece a cada um de nós e ele trata conosco tanto no coletivo como ele trata conosco também no individual. E porque muitos não entendem esse Deus que persona perfeita é, e por isso ele conhece, trata individualmente. Há pessoas que não entendem o porquê que alguns Deus age de uma forma e a outros Deus age de outra, e Deus vai trabalhando cada um dos seus, mas como assim? Deus parece favorecer mais o fulano do que a ciclano? Não, é o trato. É o trato, porque ele conhece a cada um. Isso fica claro quando Deus tem um particular com Pedro. Pedro, ele precisava daquele particular. Pedro, ele precisava confessar o seu amor, porque ele negou esse amor quando ele negou Cristo. Jesus sabia disso. Agora preste atenção no que eu disse logo no começo. Pedro foi restaurado porque ele se permitiu. Você já reparou que quando uma pessoa está meio desanimada, meio desmotivada, uma das primeiras coisas que ela faz é deixar de frequentar o ambiente de culto. Sim ou não? Quando está desanimado. Quando está chateado com alguma coisa, já é outro processo. Além desse, tem mais um. Deixa logo de dizimar. Mas, veja,
uma das primeiras coisas, a pessoa deixa de visitar, deixa de frequentar, é a pior coisa que ela pode fazer. Ela vai acelerar o processo. Porque sim, o Senhor, Ele pode visitar a pessoa aonde ela estiver. Ele pode, e Ele até faz isso. Mas no exemplo de Pedro, desanimado, abatido, do jeito que estava, ele estava lá entre os 12, entre os 11 agora, entre os 10. Ele estava lá, ali no canto, mas estava ali. E aí ele se dava a oportunidade de ser ministrado. Quando Jesus aparecia e falava, e pregava, e ensinava, a palavra, irmão, ela é poderosa, a palavra, ela é viva, ela surte um efeito. Quem ouve a palavra, quem se permite ouvir a palavra, vai ser pela palavra afetado de alguma forma. Com isso eu estou dizendo que todas as vezes que você for atingido por um período de desânimo e de frieza, a pior coisa que você pode fazer é se afastar do ambiente de encontro, de culto. Porque existe um mistério, eu vou chamar de mistério, um algo diferente, quando o povo de Deus, os remidos, se reúnem para cultuar a Deus. Assim como acontece algo diferente quando os adoradores dos falsos deuses se ajuntam para adorar falsos deuses, ali acontece algo diferente, porque há manifestação dos falsos deuses, das entidades. É certo que o inimigo, ele imita o que Deus faz. Portanto, é mais certo ainda quando a igreja se reúne, quando os remidos se reúnem e até se reúnem, cumprimentam a palavra de Deus, porque no Salmo 50, no versículo de número 5, está escrito: Congregai-vos a mim, vós que fizeram comigo aliança por meio de sangue. É um mandamento de Deus que aqueles que fizeram aliança com Ele se congreguem, se reúnam, se ajuntem para cultuá-lo. E quando a igreja se ajunta para cultuá-lo, é lógico que ele se faz presente para receber o culto. E aonde ele está, aleluia, há fartura de alegria. A Bíblia diz que também aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Aonde o Senhor está, irmão, o céu está. Jesus garantiu que quando reunissem em seu nome, ou seja, no propósito de buscá-lo, de adorá-lo, de servi-lo, onde estiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei no meio. No meio. Então existe um sobrenatural, acontece algo diferente todas as vezes que existe um ajuntamento dos remidos para render louvores ou para orar, para buscar a Deus. E está no meio desse ajuntamento é ser um alvo. É ser um alvo a ser atingido pelos dardos de amor, de misericórdia, de graça, de bondade do nosso Deus. Todas as vezes que nós buscamos o Senhor, nós estamos nos permitindo a sermos por Deus tocado da maneira que Ele quer. O caminho da restauração de Pedro passa por ele se deixar, ele se permitir, frequentando o ambiente
na qual o coração dele frustrado estava e não queria, frustrado, não queria estar, mas ele estava ali. No capítulo de número 2, isso é João capítulo 21, no capítulo 2 do livro de Atos, Pedro ele recebe o revestimento de poder, a promessa do derramar do Espírito acontece. E aí Pedro, que já está com o coração, com a alma renovada, o ânimo renovado, agora ele recebe poder para exercer o ministério. Qual o ministério? Aquele que Jesus falou em Lucas capítulo 5, te farei pescador de homens. Aquele que Jesus reafirmou em João capítulo 21, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro está vivendo agora o chamado, o ministério. E acontece algo que eu acho muito interessante a gente chegar no capítulo 12. Que é, no capítulo 4, Pedro vai ter a primeira oportunidade de enfrentar, de testemunhar com a atitude aquilo que ele havia falado com palavras. Porque ele disse ao Senhor: eu te amo. Você me ama, eu amo, por 3 vezes. Agora ele vai ter a oportunidade de mostrar o amor dele com ações, com atitude. Porque ele negou Jesus por medo de ser como Jesus, condenado à morte e morte de cruz. De ser injustiçado como foi o seu Senhor e de padecer como o seu Senhor. O medo fez com que ele negasse. Mas Jesus chamou ele e deu a ele a oportunidade para ele confessar o seu amor. Tu me ama, cara? Eu amo. Então tá bom. Apacenta o meu rebanho. No capítulo 4, Pedro é preso e ele fica diante daqueles que condenaram Jesus e que ele teve medo anteriormente de encarar. Eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Porque eu vejo aqui Deus, nesse exemplo, nos mostrando que nós teremos oportunidade na nossa caminhada de provar com a vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações, aquilo que nós falamos, declaramos. Eu sirvo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu adoro o Senhor. Pois nós teremos oportunidade na nossa caminhada de provar com os atos o que nós falamos com a boca. Acorda, crente. Porque eu dizer assim, eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão e eu acredito que eu amo meu irmão porque eu amo ao Senhor e o Senhor me chama e Ele me capacita com o amor dEle para que eu ame. Então, Ele me chama a amar e Ele me dá a virtude do amor para que eu ame. Por isso que eu consigo amar. Inclusive até aqueles que me perseguem e me odeiam. Porque eu estou capacitado com o amor de Deus. Massa, dizer é fácil, irmão. Difícil é dar prova com atitude. Eu amo, o irmão está morrendo, está se desviando, o pastor levanta uma campanha
Como é? Na madrugada. O médico falou que eu tenho que dormir 8 horas, eu mal durmo 5. O pastor ainda está vindo com essa história de sacrificar meia hora. Não, isso daí não. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida, em outras palavras está dizendo, eu tenho amor de palavras. Eu tenho amor de boca. Mas Deus nos dará a oportunidade da gente confirmar o que a gente anda dizendo. Pedro tem a oportunidade, porque ele é preso. E o Sinédrio, o mesmo que incentivou a morte de Cristo, agora está pressionando ele, está dando ordem: não pregue mais neste nome. Chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro. Estava Pedro e João. Por que o João não falou, irmão? Porque o Pedro está restaurado. O Pedro está renovado. O Pedro, ele falou que ama, e ele ama de verdade. Pedro está vendo agora uma oportunidade de dizer: eu neguei naquela vez, mas agora deixa comigo, João, eu vou mostrar que eu amo verdadeiramente o meu Senhor. Deixa que eu falo. Deixa que eu vou dar os papos aí com eles. Aí Pedro vai e diz: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Não fale mais, não pregue mais que Jesus é o Messias, que Jesus deu sinais que Ele é o Messias com cura, com restauração, libertação, ressurreição de mortos. Aí ele vai e diz: que conversa é essa? Nós não podemos deixar de falar do que nós vimos. Eu vi Jesus libertar, eu vi Jesus curar, eu vi Jesus ressuscitar mortos. Ele é o Messias, sim. Era tipo ele dizendo assim: da outra vez eu disse que nem conhecia ele, mas agora eu estou dizendo, ele é o Messias, ele é o meu Salvador, e eu vou continuar pregando. E sob a ameaça eles foram dispensados. Dispensado eles, no versículo 33 do mesmo capítulo diz: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos davam com grande poder testemunho, não testemunho, eles davam com grande poder testemunho. Porque agora, renovado e capacitado, eu não vou mais negar o meu Senhor. No capítulo 5, eles são presos de novo. De novo, eles são colocados na prisão. Acontece um sobrenatural, versículo 17 narra isso, que eles são libertos, mas são pegos de novo. No versículo de número 27 está escrito assim: e tendo-os trazidos, apresentaram ao Sinédrio.
E o sumo sacerdote os interrogou: não vos admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? E respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que a homens. A mesma resposta. Só que esta é a terceira vez. O negócio está ficando mais sério. Não é à toa que eles são até soltos dessa vez, mas eles são açoitados, surrados. Oh, Jesus. Olha aí o que está escrito no versículo de número 41. Os apóstolos, retirando-se da presença do Sinédrio, regozijaram-se porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos, versículo 40, e mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Os apóstolos, 41, retirando-se da presença do Sinédrio, regozijando-se, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Uma prensa, prisão e açoite. Não pregue, eu prego. E pregou mesmo. Não pregue, eu prego. E pregou mesmo. Não pregue a terceira vez, eu prego. E pregou mesmo. Por 3 vezes ele negou, 3 vezes ele disse eu amo, e 3 vezes ele confirmou com atitude o que ele disse com palavras. Entendeu aí? Eu não sei quanto a vocês, mas uma das minhas motivações para ter coragem e agir corajosamente em algumas situações em prol do Evangelho vem por meio de exemplos como esse, lendo as Escrituras, olhando o testemunho de homens como Pedro, que teve os seus momentos de fragilidade, que até pensou em desistir, mas depois de renovado, ele se torna alguém firme, alguém decidido. Todos nós conhecemos que a tradição diz que Pedro continuou firme na fé até a sua morte. A morte que ele tentou escapar quando negou Jesus, ele encarou ela na sua velhice. John Kenos, no seu livro, o livro dos Mártires, ele conta que Pedro, quando soube que Roma, o imperador da época, pretendia prendê-lo e martirizá-lo, ele agiu como era costume da igreja. Você está me ouvindo? Diga amém. Como era o costume da igreja em tempo de perseguição? Se a perseguição se dava aqui no Vicente Pison, portanto aqui em Fortaleza, os irmãos fugiam para outra cidade onde a perseguição era mais amena. Os irmãos não diziam, me prenda, me mate. Não era assim também não, os irmãos fugiam. E eles ficavam fugindo de cidade, de estado,
até de nação. Eles fugiam, eles não negavam a fé. Eles fugiam, eles não deixavam de se encontrar para cultuar a Deus. Eles fugiam da cidade, da localidade. Eles não fugiam do compromisso de se reunir como igreja e cultuar o seu Salvador. Você está me entendendo? Preste atenção. Porque ainda hoje, nos dias de hoje, em nações onde a igreja é perseguida, os irmãos até se escondem, mas eles não deixam de se congregar. Eles não deixam de se reunir. Eles não deixam de se juntar como igreja e adorar o seu Deus. E aí Pedro, ele ia fazer como era de costume. Ele já estava se retirando de Roma. Ele estava para atravessar os portões de Roma, quando ele vê um homem vindo em sua direção, e ele identifica como se fosse o Senhor Jesus. E ao aproximar-se dele, já o homem entrando e ele saindo da cidade, passando pelo portão, eles param como que no portão, e Pedro ele pergunta: para onde vais, meu Senhor? E o Senhor diz: eu vou para ser martirizado novamente. E aí Pedro entende que havia chegado o tempo que iria confirmar a sua fé mais uma vez, só que agora com a sua morte. E ele volta, dá meia volta, ele permanece na cidade, é preso, é condenado e é sentenciado à morte, e morte de cruz. E ele pede aos seus algozes que não lhe crucifiquem de forma normal, mas de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. No capítulo 12, Pedro está mais uma vez sendo preso, e mais uma vez preso por causa do seu amor, por causa da sua vida dedicada ao Senhor Jesus. Está mais uma vez sendo privado da sua família, dos seus amigos, privado da sua liberdade, por causa de ser um prisioneiro do amor por Cristo Jesus. Irmãos, eu gosto de refletir nessas histórias, porque elas me motivam a ser mais dedicado. Eu olho para o testemunho desses homens, dessas mulheres de Deus, e eu me vejo tão fraco, tão indeciso, às vezes tão cheio de gosto, às vezes tão cheio de querer. Você ouviu o que é que eu disse? Ele estava sendo privado de estar com a sua família. Irmãos, olha aí, coisa linda, temos uma família ali, uma mãe, um pai, uma criança, um bebê recém-nascido, família unida. Nós temos famílias aqui. A gente vive tão bem, Deus tem nos agraciado tanto. O que nós sofremos? Nós sofremos a semelhança desses homens? Não. Dessa igreja? Não. Nesse evento do capítulo 12, ele perdeu um grande companheiro, um grande amigo, Tiago, irmão de João.
Ele ainda estava de luto quando na prisão foi lançado. E por que ele está ali? Por causa do Evangelho, por causa do seu amor a Jesus. Irmãos, nós não queremos sofrer por Jesus. Nós não queremos perder nada. Nós não queremos sentir uma dor de cabeça. Tudo nos tira dos momentos de encontro, de adoração. Qualquer dorzinha a gente está, hoje eu não vou não. Mas a mesma dor que tira a pessoa do momento de encontro, de culto, não tira ela das suas outras obrigações, ou de suas obrigações, como o emprego, o trabalho secular, os estudos. E a gente não consegue perceber que com isso a gente está disposto a se doar mais para as outras coisas, porque afinal essa dor não me impede de trabalhar, essa dor não me impede de ir para a faculdade, essa dor não me impede de fazer aquela prova, essa dor não me impede de honrar aquele compromisso, mas essa dor me impede de ir à casa do meu Deus e adorar Ele. Sem perceber, nós estamos dizendo que o nosso encontro com Deus não tem primazia mais do que essas outras coisas. Nós fazemos mais investimento nessas outras coisas, visto que delas eu não falto, do que na minha oportunidade e privilégio de estar na presença de Deus e cultuá-lo. Mas veja, nós temos o oposto aqui. Nós temos a igreja perseguida, nós temos a liderança dessa igreja sendo assassinada, nós temos a liderança dessa igreja sendo espancada, sendo presa. Quem de nós estamos dispostos a ser presos, a sermos espancados? A gente não consegue sentir uma dor de dente, irmão, sem que isso nos seja um bom motivo da gente não honrar o nosso compromisso que fizemos com as coisas de Deus. Mas é olhando para histórias como essa, que a igreja, porque a igreja tem 2000 anos de história, a igreja ela se fortaleceu, a igreja ela resistiu, a igreja ela enfrentou e venceu toda oposição. Vocês estão me ouvindo? Digam amém. No livro Torturados por Amor a Cristo, conta a história de irmãos que, por simplesmente amarem o Senhor Jesus, eram presos, surrados e lançados em prisões na Sibéria, aonde o frio vai abaixo de zero, 30 graus abaixo de zero, a comer pão e a beber água. Mas nesse livro conta a história de irmãos que após receberem surras, eram jogados na cela e ao cair já perguntavam: onde é que eu parei quando fui interrompido? E continuava pregando. De uma jovem que foi presa e antes ela estava num altar para se casar. E ao invés de receber uma aliança de casamento, ela recebeu um par de algemas. E foi levada para a Sibéria. Alimentada a pão e água, definhou até a morte. Mas antes de morrer, ela escreveu cartas. E em uma das cartas ela celebrava alegremente: hoje foi o meu Natal. Natal é nascimento. Ela se referia ao dia que ela foi batizada nas águas. Como é que ela foi batizada nas águas? Foi cavado gelo, água, aí até aparecer água gelada e ela lá foi batizada. Hoje foi o meu Natal. Ela morreu na prisão, mas ela morreu feliz, porque ela dizia: as minhas alianças
foi a algema, mas foi a minha aliança com Cristo Jesus. Nós não queremos sofrer. É verdade, quem é que quer sofrer? A questão é se dispor a padecer por amor a Cristo. Como é que a igreja reage? Eu quero terminar aqui. Porque Pedro, irmão, ele está dormindo. Mas Pedro, dessa vez é sério, dessa vez não é ameaça, alguém poderia dizer. A fase da ameaça já passou. Pedro, dessa vez não é só uma surra, a fase da surra já passou. Agora é morte. Tanto é verdade que um dos apóstolos, Tiago, já foi assassinado. Mas Pedro não está tomado pelo pavor, pelo desespero, porque quem em Cristo coloca a sua esperança não entra em desespero. Quem em Cristo coloca a sua fé não sofre de pânico, de pavor. Sabe por quê? Porque há um testemunho do Espírito de Deus no interior, uma certeza, uma confirmação da nossa real morada, da nossa real vida. A nossa morada não é aqui, irmão. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros, estamos de passagem. A nossa morada é lá, é junto dele, é com ele. E quem nele tem essa esperança sabe que está passando uma temporada aqui, é só uma chuva ou apenas um inverno. A nossa vida está escondida nele. Eu sei que eu estou passando uma temporada aqui, mas eu sei para onde eu vou, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. Eu sei que um dia ele vai me chamar, eu vou ouvir a sua doce voz me chamando, aleluia. Eu vou me encontrar com ele e eu estarei para sempre com ele. Essa certeza de em quem nós temos crido, da nossa morada, da nossa vida, irmão, era essa certeza que fazia com que Pedro, ele dormisse, mesmo o risco sendo real, o perigo de morte sendo real, ele dormia. Ele dormiu tanto que o anjo precisou tocar nele, o anjo precisou se materializar e: acorda, seu cabra, eu fui enviado. Ele dormia tão bem, irmãos, que ele saiu para mim, Pedro, saiu meu grogue, porque a Bíblia diz que ele não sabia dizer se, ele ficou um dado momento sem saber se era uma visão ou se era real. Para mim era o momento que ele estava assim, ainda com muito sono e tudo. Vai que eu estou sonhando aqui, né? Entendeu? O cara estava em paz. A diferença, primeiro, é que Pedro sabia em quem ele tinha crido. E segundo, porque a igreja era a igreja. Você está me ouvindo? A igreja era a igreja. Eu vou repetir, a igreja era a igreja. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Os irmãos se importavam uns com os outros de verdade. Está me ouvindo? Aí é texto bíblico aí? É a Bíblia aí? É a Bíblia, né? Os irmãos se importavam com os irmãos de verdade, não era só de boca. Os irmãos não eram os irmãos que só ouviam a palavra e na hora de colocar em prática, não colocava não. Não era desses irmãos que a igreja era formada naquela época não, irmãos. Era a igreja de verdade. Pedro está em perigo.
E nós, como a igreja, nós não pegamos em armas para ir para a luta na carne, contra carne e sangue. Como é que a igreja luta? Como é que a igreja luta? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Está entendendo? Eu me importo, eu faço parte da igreja. O que está acontecendo nessa igreja? Eu não sei. Eu sei que lá tem uns cultos que eu vou. Como é que está a saúde espiritual dessa igreja? Eu não sei. Eu sei da minha vida. Eu sei como eu estou. Parabéns. Você é um tipo do crente do presente século. Insensível. Muito parecido com aquela história contada por Jesus do bom samaritano. Daquele sacerdote que estava ocupado com os afazeres e viu alguém necessitado, mas passou ao longe. Do levita que também era ocupado com os afazeres do templo, mas viu o necessitado e passou ao longe. Isso não é igreja, irmão. A igreja é um ajuntamento de ex-condenados ao inferno. Que apercebidos e conscientes do grande favor que Deus fez a eles, se ajuntam alegremente, cheio de gratidão, para celebrar e adorar o seu Deus Salvador. Você pode não ser um ex-ladrão, um ex-macumbeiro, mas você é um ex-condenado ao inferno. Sabe o que é que eu tenho de semelhança contigo? Eu também era. Sabe o que é que eu tenho de semelhança contigo? Para além disso, eu também sou grato ao meu Deus, que é o teu Deus, o meu Salvador, que é o teu Salvador. O que Ele fez a ti, Ele fez a mim. Como Ele me amou, Ele também te amou. Aleluia. E por isso eu também te amo. Porque Ele te ama, eu te amo também. Porque Ele se importa contigo, eu me importo com você também. Porque Ele está te conduzindo ao céu. Aleluia, eu também estou indo. E eu estou te ajudando, você me ajuda. Eu me importo com você, você se importa comigo. Quando você está bem, eu estou bem. Quando você não está bem, eu não estou bem também. Quando você está alegre, eu estou alegre. Quando você chora, eu choro também. Se você está precisando de ajuda, eu posso ajudar. Eu vou ajudar você, porque a gente é uma igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o ajuntamento dos santos, nós somos os remidos. A gente precisa ser igreja de verdade, meu povo. Igreja de verdade, ela é caracterizada pela fraternidade. O que é fraternidade, pastor? Amor fraternal. Amor fraternal. O que é amor fraternal, pastor? Deus Ele derramou o amor dele nos nossos corações. Deus nos capacitou a amar. Amá-lo, amar-nos e amar o outro. O amor que recebemos e nos capacita a amar, inclusive os nossos inimigos, ele vem de Deus. Desde quando nos unimos a Ele, ou fomos unidos a Ele. O amor que sentimos por Deus, amor ágape. O amor que sentimos pelos nossos irmãos, amor filéu. O amor fraternal. Sabe por que essa igreja aqui,
fazia contínua oração por Pedro, não era senso de dever, era senso de amor. É o nosso Pedro. Está entendendo? Não está bem. É o nosso irmão. Está para cair. É a nossa irmã. Vamos ficar olhando. Ou a gente vai passar ao largo, não vamos nos importar. Não. Isso não é ser igreja. Isso não é ter amor. Isso não é amar a Deus. Lembra do que eu disse no começo? Pedro teve a oportunidade de provar com a sua vida, com as suas atitudes, o que ele falou em palavras. Irmão, é fácil chegar e cantar. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. Irmãos, Deus não nos chamou para nos envolvermos em atividades religiosas apenas. Deus nos chamou para amar. Só frequentar o culto é uma atividade religiosa. Mas tirar tempo para jejuar, para orar, sacrificar meia hora da sua madrugada para buscar socorro pelo irmão que está fragilizado, isso é amor. Você quer saber o que é que Deus faz quando a gente ama de verdade, ou seja, a gente ama na prática? Continuidade da história você leu comigo. Pedro é visitado pelo anjo. Pedro é arrancado do meio dos guardas, dos sentinelas. Herodes fez questão de botar 4 guardas com 4, porque das outras vezes eles haviam sido libertos. Capítulo 5, os apóstolos foram libertos por um anjo. A guarda parece que foi pouco. Herodes diz, dessa vez eu quero ver eles serem livres. Mas quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Amém? Aleluia. Irmãos, como os bons pregadores dizem, oh, aleluia. Antes, eu não sei quem foi que inventou o portão automático no nosso tempo presente. No nosso tempo presente eu não sei, mas eu sei quem inventou, o inventor original mesmo, foi Deus. Porque a Bíblia diz que o portão de ferro, os portões de ferro se abriram sem que houvesse mãos. Automaticamente se abriu, aleluia. As portas da liberdade estão sendo abertas. Por quê? Porque existe um homem com promessa chamado Pedro e existe uma igreja de verdade que ama. Eu estou chamando de amor a disposição da igreja de orar por Pedro. Amém? Herodes ficou só chupando o dedo, porque mexeu com a pessoa errada. Mexeu? Se mexeu com a pessoa errada, mexeu com Deus errado, mexeu com o povo errado. Tá, pegou aí? Quem mexe contigo, mexe conosco. O capeta que quer te derrubar, ele está tentando derrubar todos nós. Então, todos nós vamos para cima dele. No nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por favor?